Bom, pessoal, esse último mês foi marcado pelas consequências do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que vem se desenrolando desde o final do mês passado. As consequências, elas têm atingido principalmente o setor de energia e o escoamento da produção de petróleo e gás natural pelo Oriente Médio, que chega principalmente à Ásia e a outros países da região. Esse conflito tem gerado algumas perspectivas bastante negativas do ponto de vista de inflação e de crescimento internacional, o que acaba levando com que diversos países, principalmente os países democráticos, os países ocidentais, acabem sofrendo consequências muito mais rápido pelo contágio e pelo enorme acesso à informação que nós temos disponíveis diariamente. Isso mexe com as expectativas de todo mundo e mexe também com os preços. Um relatório recente do FMI mostra que o aumento dos preços de energia ocasionados pelo conflito deve elevar significativamente a inflação em diversos países e já está afetando, por exemplo, os Estados Unidos, onde o preço da gasolina nas bombas tem disparado junto com o diesel, assim como tem acontecido no Brasil. E esse aumento de inflação deve levar a taxa de inflação dos Estados Unidos a patamares acima de 4%, de acordo com a OCDE, o que seria o dobro da meta de inflação dos norte-americanos, que é de 2%. Isso tem consequências diretas no processo de afrouxamento monetário e também no crescimento da economia global, gerando aí uma enorme hã, disfuncionalidade dos mercados e levando as pessoas a tomarem decisões que elas não iriam tomar em situações mais racionais. E esse mês inteiro tem sido isso, de grande imprevisibilidade e de incerteza pelos mercados, diante da incapacidade de traçar cenários previsíveis para o fim do conflito e de saber mais ou menos quando é e qual vai ser o patamar em que o petróleo vai se acomodar após o conflito, se esse conflito for terminar nas próximas semanas ou nos próximos meses. A economia americana ela tem estado em uma situação, bastante peculiar, ela está em pleno emprego, com uma inflação bastante resistente, acima da meta, que dificulta o trabalho do Fed de reduzir juros, e altamente dependente do setor de tecnologia, que é um setor importador, de microchips, de semicondutores, e que depende muito de energia. O encarecimento da energia dificulta o setor de tecnologia de construir novos data centers ou de investir de forma maciça em inteligência artificial. Além disso, os chips também dependem, da exportação de produtos da região ali do Oriente Médio e também desse fluxo global, internacional. O que acaba levando com que a economia americana tenha uma projeção de crescimento abaixo, do esperado nos últimos tempos, por conta dessa situação toda. Além disso, com uma inflação maior, as taxas de juros não devem cair tão rapidamente, o que leva a uma situação ainda mais difícil, para os tomadores de decisão nas empresas, de aumentar os seus investimentos ou de tomar crédito, tomar algum tipo de capital emprestado, em virtude da dificuldade de saber quanto vão pagar e quando vão pagar por esse crédito. A inflação norte-americana, medida pelo índice PCI, que é o índice oficial usado pelo Fed, está em 2,8%, bastante distante da meta de 2%, e vem crescendo. E vem crescendo anterior aos impactos da guerra entre Estados Unidos e Irã. Ou seja, a gente tem um espaço aqui ainda para um aumento e um repasse ainda maior por conta dos preços de energia, que acabam sendo dispersos por toda a economia ao longo das próximas semanas e próximos meses. Além dos custos com fertilizantes e outros produtos importados que vêm da região e que acabam afetando toda a economia, não só americana como mundial. Hã, esse gráfico aqui do Financial Times mostra que em boa parte das economias avançadas, a previsão de inflação tem crescido muito rapidamente depois do conflito. Principalmente na Itália, na zona do euro, na Noruega, esses índices eles têm crescido rapidamente e têm dificultado, e até atrapalhado e impedido que bancos centrais possam manter ciclos mais baixos de juros ou até realizar cortes. O Banco Central Europeu já sinalizou o aumento de juros e o Fed está em uma grande discussão entre reduzir, aumentar ou permanecer como está. Há uma grande incerteza em relação a isso. Além disso, a curva de juros americana tem subido muito rapidamente, porque essa indefinição sobre a inflação, sobre os juros, também pesa sobre o orçamento federal, norte-americano. Eles têm gasto muito dinheiro com a guerra, cada dia de guerra são alguns bilhões de dólares, esse valor vai alimentando ainda mais o déficit público americano, que acaba sendo traduzido, de certa forma, em incerteza por parte dos agentes econômicos, que não sabem muito bem quando ou como vão ter esse dinheiro de volta, então eles pedem taxas maiores para emprestar os seus recursos para o Tesouro Americano, elevando os juros de toda a economia e elevando, de certa maneira, também a dificuldade
de crescimento econômico da principal economia do planeta e a maior rival, da China nesse momento. O dólar ele se fortaleceu um pouco frente às outras moedas desde o início do conflito, mas ele não se fortaleceu significativamente como vinha acontecendo antes. Isso faz parte do processo de desdolarização global. Esse enfraquecimento do dólar, ele é um resultado tanto de ações diretas do governo americano, quanto também de ações indiretas, como desse aumento do déficit e da inflação, que acabam gerando perda de confiança na moeda americana, de que em algum momento ali na frente, como, os economistas costumam dizer, o ajuste terá que ser feito via inflação, ou seja, desvalorizando a moeda para conseguir pagar parte da dívida crescente, explosiva e imparável que os norte-americanos têm, gerado nas últimas décadas. Além disso, o ouro não é um grande beneficiado do conflito, porque há uma disfuncionalidade na economia diante de situações como essa, onde os recursos e os capitais acabam fluindo para outros lugares em detrimento, de certa forma, dessa economia de guerra, digamos assim, em que tu tem necessidades imediatas, de mobilização de capital, e aí o ouro, que de certa maneira é um ativo importante do ponto de vista, de segurança, ele não é tão beneficiado por conta desse fluxo de liquidez que acaba saindo, mas que no longo prazo a gente percebe que ele ainda assim é um ativo bastante seguro, principalmente porque há uma relação aqui proporcional nesse fortalecimento do dólar nos últimos dias, né, nas últimas semanas, mas que ele não é um fortalecimento de longo prazo. O ouro perdeu pouco valor se a gente for parar para pensar em relação ao quanto ele ganhou nas últimas semanas e últimos meses desse rally que nós tivemos. O Estreito de Hormuz, o principal centro da disputa atual entre Estados Unidos, potências europeias e o Irã, ele concentra boa parte do fluxo internacional de petróleo, porque vários exportadores da região estão ali no Golfo Pérsico e precisam dessa travessia pelo Estreito de Hormuz. O tráfego ali na região diminuiu bastante diante das ameaças iranianas, do fechamento e também da ameaça de bombardeio das embarcações. Isso fez o preço do petróleo disparar no mundo inteiro. O preço do petróleo é um valor chave para diversas outras atividades econômicas, hã, tanto para a questão dos combustíveis quanto para outras atividades, e acaba se tornando um empecilho a nível mundial para o crescimento. Ainda que os Estados Unidos não usem petróleo importado, nem o Brasil, daquela região, é uma commodity e como uma commodity o preço é internacional, portanto as produtoras, as refinarias, né, as empresas que fazem extração e mesmo os postos de combustíveis acabam seguindo essa paridade internacional, porque há uma questão aqui de custo de oportunidade. Não faria sentido vender mais barato aqui se eu poderia então despachar um navio para atender a China a preços internacionais. Isso gera, situações bastante complicadas a níveis monetários, a níveis fiscais, a níveis de políticas públicas, e o Irã tem usado essa guerra de forma econômica muito mais, porque entende que militarmente não tem condições de se equiparar aos Estados Unidos. Mas do ponto de vista econômico, um choque de petróleo a nível global é muito mais eficiente para parar a guerra do que as armas, porque isso mobiliza a opinião pública, isso enfraquece os governos ocidentais e os obriga, diante da reação pública de não aceitação da guerra, de não aceitação do uso de recursos na intervenção em outro país e também do aumento do custo de vida, a estancar de uma vez por todas a intervenção por lá. Isso tem acontecido nos Estados Unidos muito fortemente, com uma queda na aprovação do presidente Trump e com apenas um quarto dos americanos respondendo ser favoráveis à manutenção da guerra. O custo de vida tem subido lá e aqui, e isso é a principal arma, o principal ativo que os israelianos têm contra os Estados Unidos hoje. É o ativo econômico. Toda essa bagunça ainda assim se reflete de forma um pouco positiva para o Brasil, porque nós seguimos sendo, de certa maneira, um lugar seguro para atrair investimentos, curto prazo, especulativos, como nós já falamos aqui antes. Então, a Bolsa Brasileira, os títulos públicos brasileiros, eles são bem vistos hoje, primeiro, porque nós não temos conflitos, segundo, porque dos países que existe alguma estabilidade política, uma estabilidade financeira, econômica, nós somos um dos poucos que não está envolvidos em grandes questões internacionais, e terceiro, porque nós temos uma bolsa descontada e juros internos muito altos, por conta do nosso processo de desinflação,
que nos permitem atrair capital especulativo de forma bastante até segura e saudável, que hoje nos ajuda aí também a controlar a inflação através da entrada dos dólares e redução do câmbio. Então, para muitos analistas, para muitas empresas, muitos bancos, tanto do Brasil quanto do exterior, a gente tem um cenário positivo para a entrada de capitais no Brasil e que poderia estar melhor se não fosse a guerra. Então isso se reflete no preço dos ativos e também se reflete numa espécie de corrida de quem é que chega primeiro para aproveitar o melhor preço. O real não foi tão impactado com a guerra. Nós tivemos, é claro, algum fortalecimento do dólar, mas ele foi bastante pontual e o enfraquecimento do real ele veio em linha junto a esse fortalecimento do dólar. Então as questões internas não impactaram tanto o câmbio nos últimos tempos. Ali naquela semana inicial da guerra houve uma desvalorização do real e depois isso acabou se acomodando, ou seja, não há para nós até o momento, com as informações que nós temos, um cenário que a gente tem que é bastante imprevisível e difícil de entender para muitos. Nós não temos aí uma perspectiva assim de que talvez o Brasil vai ser mais punido que outros países pela guerra. Pelo contrário, talvez nós tenhamos vantagens competitivas internas, como ativos descontados, juros altos, própria questão de produção de biodiesel e de biocombustíveis, que nos ajudam, de certa maneira, a navegar um pouco na crise sem sofrer grandes solavancos. E a Petrobras, que tendo sido saneada nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, ela passou por um processo de saneamento. Hoje ela se encontra numa situação financeira um pouco mais razoável, que lhe permite, talvez, ter alguns descompassos na política de preços, mas que ainda assim não penalizem tanto a empresa e permitam que ela dê alguma contribuição nas suas margens para o preço dos combustíveis no país. Nossa economia segue bastante aquecida. Hoje nós temos um PIB muito acima da tendência pré-pandemia, ou seja, nós nos recuperamos muito rapidamente, focados em crédito, consumo e gasto público, como sempre. Mas ainda assim, a gente está tendo uma desaceleração agora que é bastante importante, fortemente influenciada pela política monetária, pelos juros altos do Banco Central, tem ajudado a gente a conseguir dar uma calibrada e uma segurada nessa situação e a desinflacionar a economia e permitir talvez aí nos próximos anos, quem sabe, diante desse cenário de certeza um pouco difícil de cravar, a gente tem alguns anos próximos aí de um pouco melhor de estabilidade e crescimento sustentado. Há uma questão preocupante, a questão da dívida, do endividamento público, do déficit, que é muito alto, muito difícil de ser combatido, mas que, se for endereçado, ou que se nós tivermos algumas medidas de controle previsível, medidas críveis, confiáveis, de controle dos gastos, de redução da dívida, talvez nós consigamos ter algum cenário de relativa estabilidade e segurança nos próximos anos, diante, talvez, apesar de tudo que nós fizemos nos últimos tempos, e diante desse cenário internacional que não é tão bom para ninguém. As projeções de inflação, apesar disso, elas se mostram bastante difíceis de segurar, porque a atividade está muito forte, o plano emprego ele está aí. Então, os modelos do Banco Central apontam uma convergência para a inflação para a meta de 3% só em 2028, o que é muito tarde, o que explica juros muito altos e explica toda a cautela que o Banco Central tem tido na questão da política monetária, que é talvez top 3 aí, internacional de juros reais, mas que nos dá algum espaço, alguma gordura, uma margem de manobra para reduzir os juros lentamente, se a inflação não tiver grandes solavancos. Talvez essa crise do petróleo gere algum problema momentâneo para nós, quanto mais rápido se resolver, melhor, mas a tendência é que esse processo de desinflação continue a ocorrer, e se o fiscal ajudar, se nós tivermos perspectivas melhores para a dívida, para o déficit público, isso deve ajudar. Além disso, nós temos talvez um ponto adicional aqui para essa questão da desinflação e da dívida pública, que é o fato de que os resultados da Petrobras em dólar, por conta da paridade de dólar, por conta do preço do dólar no momento, deve fazer com que a empresa tenha maiores ganhos este ano, se ela seguir se mantendo responsável na sua precificação, o que deve levar também os dividendos pagos ao governo no final do ano, ou seja, talvez dividendos extraordinários que ajudem com as contas públicas e também ajudam o governo antecipadamente com royalties do petróleo, que também devem ser questões aí que podem reforçar o caixa, ainda que não seja o adequado, o esperado
um ajuste pela receita, mas pelo menos no curto prazo talvez isso sirva de ajuda para a política monetária ser um pouco menos restritiva para todos. Por fim, as expectativas elas estão muito bagunçadas, elas estão muito voláteis. O cenário é muito difícil de entender. A gente tem, talvez, nos Estados Unidos, dois cenários muito ruins, que é o prolongamento da guerra ou finalizar a guerra como ela está hoje, e os Estados Unidos acabarem incorporando os prejuízos da guerra. Há uma perspectiva de corte de Selic ao longo do ano, pequenos cortes, talvez. Ainda assim, muito difícil de entender, mas há uma perspectiva hoje de corte de 0,25 na próxima reunião, justamente porque a gente tem uma margem e um colchão de gordura de juros bastante elevado. E nos Estados Unidos, a perspectiva de manutenção. Ao longo das semanas se falou em aumento de juros nos Estados Unidos. Hoje, pelo menos, a perspectiva do mercado é de uma manutenção até o final do ano, do patamar em que se encontra. Mas as coisas elas estão reagindo quase que minuto a minuto ao noticiário internacional. Ainda assim, a gente deve ter algum crescimento no Brasil aí por volta de 2%, e uma inflação que agora, em perspectiva um pouco mais alta, acima dos 4% por conta do choque do petróleo, mas que, a depender da situação, a depender do que vai ser feito com o Irã, a gente pode ter resultados melhores nos próximos meses ou piores. E a questão do câmbio, ela também ela é muito dependente disso. Ainda assim, a gente não vê espaço para uma grande desvalorização do real por conta dessa entrada de recursos no Brasil vindos do exterior.